Uma palavra simples subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o jeito certo de fazer. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 24 e 25. Dizem assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. 15 de abril de 2026. Graças te dou, Pai, por esse momento. Te apresento todos que me ouvem. Te apresento essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo o jeito certo de fazer. E 3 pontinhos, reticências e tal, né? E o que é que eu quero dizer com esse tema e essa imagem que eu criei, né? Um casal em sua cama, né? Um casal de crentes, devidamente, legalmente, biblicamente, moralmente casados, inclusive estão ali meditando na Bíblia, na palavra de Deus. E o que é que eu quero falar dentro dessa imagem que eu criei, juntamente com esse tema que eu dei, o jeito certo de fazer? Hoje eu quero falar sobre a vida sexual segundo a Bíblia. O sexo não é uma coisa pecaminosa, não é uma coisa errada, não. O problema está exatamente na questão de como esse momento sexual é vivido, qual o propósito desse momento a dois, né? Então, o sexo foi criado por Deus. Então, é algo benéfico, é uma bênção. Então, para Deus, o sexo é santo dentro do casamento. Fora disso, fora do casamento, ele se torna pecado. E é sobre isso que eu quero falar. Então, Deus sabe que o homem carece, necessita. Então, Deus valoriza não só o corpo, mas também o coração e a mente da pessoa. E tudo isso envolve, né? Naquele momento, dois, coração, mente, né? Corpo, tudo está interligado naquele momento de união a dois. Então, gente, por que eu quero falar sobre sexualidade hoje? Porque na Bíblia está escrito, a Bíblia fala sobre isso. E eu só falo aqui o que está na Bíblia, tá? O assunto que vem na Bíblia eu vou falando aqui, tá? Com a vossa também honrosa audiência. Então, Hebreus capítulo de número 13, versículo 4, falando exatamente sobre a pureza desse momento da relação sexual entre homem e mulher aqui, ele diz assim: venerado seja entre todos. Aí eu estou somente, como eu sempre faço, deixando parte do versículo para vocês depois abrirem vossas Bíblias e lerem todos os versículos. Todo o versículo que eu estou mencionando, tá? Venerado, ou seja, honrado, que seja sem mácula esse leito, né? O matrimônio, o casamento. Então o sexo é honroso quando está no lugar certo. Fora disso, Deus reprova. Paulo, quando fala sobre a questão do corpo, das necessidades sexuais e que o homem não ora, não busca a Deus, termina cedendo, ele fala sobre a prostituição, fugir da prostituição. Quando a gente fala de prostituição e adultério, prostituição é para quem não é casado e adultério para quem é casado. Mas aqui é o contexto que ele está falando, é no contexto geral, casados e solteiros. Fugir da prostituição. O pecado sexual atinge o próprio corpo da pessoa. Não é algo leve aos olhos de Deus. Paulo ainda fala na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz que essa é a vontade de Deus. A nossa santificação, a nossa pureza é exatamente a vontade de Deus. Isto fala de controle do corpo. Isto fala também de um equilíbrio e de uma busca de santidade para cumprir o que está escrito na palavra de Deus.
Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: seja bendito o teu manancial. Aqui num contexto é outro, mas trazendo para o lado prazeroso do que eu estou falando da vida a dois, do casamento, do quarto, né? Do casal crente ou do casal que casou legalmente, de uma forma pura diante de Deus, é um manancial. E seja bendito, diz aqui o sábio em Provérbios. Então, dentro do casamento, o sexo, como eu já disse, é uma bênção. É uma alegria, é uma satisfação que é permitida por Deus, desde que seja dentro da legalidade que a Bíblia prega. Mateus capítulo 5, versículo 28. Qualquer que atentar, Jesus está falando aqui sobre aquela pessoa, ele fala de homem, mas o homem aqui, trazendo de uma forma genérica, é homem e mulher. Ele diz que qualquer que atentar, ou seja, que olhar para a mulher do próximo, para outra mulher, ou a mulher também desejar o homem, outro homem, ele diz aqui, que não é somente o olhar, não aconteceu nada, não vai, não, ele diz que o olhar não houve o ato, mas também é aquela intenção que leva para os pensamentos. E os pensamentos, eles podem ali gerar uma situação onde vai dar à luz ao desejo carnal e pecado. Então, muitas vezes, muitos casamentos são destruídos por causa disso, porque não se respeita essa parte que Jesus falou aqui da palavra dele, né? Então, jovens, solteiros, você moça, você rapaz, saiba, além de ser uma honra para vocês casarem virgem, é bíblico. O casamento tem que ser completo, não é apenas uma parte de um todo. Então, para ser completo, deve ser experimentado em ambos, o jovem, a moça e o rapaz, pela primeira vez, esse ato sexual de prazer, que é exatamente a bênção de Deus no casamento legal, tá certo? E você, a senhora e o senhor, casados, vigiem, tá bom? Vigiem. Procure sempre manter acesa essa chama. Se não der mais, por causa da idade, né? Por causa do problema de saúde, mas pelo menos vão ajudando um ao outro. Casal velho, idoso, né? Como eu, quase 100 anos, eu digo isso, ajudando um ao outro nessa caminhada. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes.